pecaram, tudo mais, depois tiveram filhos, já no período da consciência, e foi formando família, e a família foi sendo vítima do diabo. O primeiro homicídio aconteceu na própria família, do primeiro casal, que foi constituído por Deus, e assim por diante. Pastor, mas como que a gente faz para manter a paz, a harmonia na família? É possível? Sim. Não é possível ter uma família perfeita. Isso aí você não queira tentar. Pode tentar, mas a gente não consegue dizer a minha família é perfeita. Não existe família perfeita. Às vezes você olha lá nas redes sociais, nossa, eu queria fazer... Mas aquilo lá é só uma fachada. Né? Só fachada, só para ganhar like. Né? Like, e seguidor e tudo mais. Porque toda família tem defeito. Toda família sofre dificuldades. Agora, tem uma maneira de nós preservarmos uma família mais tradicional na presença de Deus. E como? É o que nós vamos ver na vida de Obed-edom, o texto que nós escolhemos para esse trabalho. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, vai falar que a arca da aliança do Senhor ficou na casa de Obed-edom e toda a sua família prosperou. Pastor, mas aqui não tem arca. Quantos acham que a arca está aqui? Mas o que é a arca? Aí eu vou te explicar que a arca era um dos utensílios, o maior utensílio do tabernáculo. Dentro da arca, a arca que estava no tabernáculo, ela representava o quê? A presença de Deus. A arca estava ali, a presença de Deus estava ali. Então, Obed-edom foi próspero, porque a arca da aliança saiu da terra, né, foi vindo da terra dos filisteus, da casa de Abinadab, e veio para a sua casa, e na sua casa, a Bíblia diz que ela ficou 3 meses, e Abinadab prosperou demais, esses 3 meses que a arca da aliança ficou na sua casa. Ah, pastor, lá em casa tem Deus, lá em casa tem Deus. Irmão, nós temos Deus, nós falamos que temos Deus, mas existem algumas ações na nossa vida que impedem Deus de operar na nossa casa, que impede Deus de fazer o total na nossa vida. Lembra o dia que Deus falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, está lembrado? Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló e pela sua família. Deus preservou, foi lá, enviou o anjo lá na casa de Ló. Quando os anjos chegaram na casa de Ló, o que Ló fez? Vamos ver se os irmãos lembram. Chamou os anjos para onde? Para dentro da casa deles. E os anjos não queriam entrar. Tinha alguma coisa errada naquela casa. E Deus queria pressa, queria tirar eles de lá. Alguma coisa que estava cometendo dentro daquela casa que não, os anjos falaram, não, a santidade de Deus, irmãos. É isso que às vezes nós fazemos alguma coisa, praticamos alguma coisa, falamos alguma coisa que ofende a santidade de Deus. Aí é na onde que nós passamos tanta luta, tanta dificuldade, porque nós não medimos as nossas palavras, as nossas ações, nós não medimos o que nós vamos falar, o que nós vamos ver, o que nós vamos dentro da nossa casa. Aí não tem como, porque a Bíblia diz que Deus, ele é o quê? Um dos atributos de Deus, ele é o quê? Santo. Deus é santo. E quando Isaías, no capítulo 6, ele teve a visão do trono de Deus, quantas vezes ele ouviu os querubins chamar Deus de santo?
3 vezes lá a gente fala, mas os anjos ficam diante do altar de Deus dia e noite. É que para Deus não tem dia e noite, para Deus é tudo a mesma coisa, mas para nós tem diferenciação. Mas os anjos ficam lá assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quantas vezes? 3 vezes. Então quer nos dizer, o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Aí Deus quer fazer o impossível na nossa casa. Deus quer realizar o impossível na nossa casa. Mas é condicional. As bênçãos de Deus é condicional ou não? Ou Deus dá ela de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não. Deus faz a promessa, mas para ela cumprir, e para a bênção de Deus acontecer, é condicional, tem condições. Porque se Deus fazer ela com a gente andando errado, nós nunca vamos consertar. Então Deus fala, conserta primeiro, para depois eu fazer. Quando Deus fala, quando Josué chega diante da nação de Israel, Josué capítulo 3, versículo 5, Josué fala assim, ó, ei, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Por que Deus não estava fazendo? Tinha alguma coisa errada, não tinha? Porque senão o sacerdote, senão o Josué, ele não chegaria e falava, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Vamos santificar. Porque o milagre de Deus, a santidade, a santificação, ela antecede. O que é anteceder? Vem antes. A santidade vem primeiro, para depois vir um milagre. Não tem como vir um milagre para depois, porque depois que o milagre vier, a pessoa não vai querer santificar. A pessoa não vai querer se separar. Então Deus fala aqui para nós vamos ver como que essa arca foi parar na casa de Obed-edom. Irmãos, Obed-edom, ele era levita. Ele já prestava serviço na casa de Deus, já era temente a Deus. E nós vamos ver, a vida de Obed-edom mudou a partir do momento em que o rei Davi mandou a arca da aliança para a sua casa. Obed-edom recebeu. Por quê? Você viu lá na leitura oficial, 2 Samuel 6, do 1 ao 11, Davi, a arca da aliança estava na onde? Lá na terra dos filisteus. Aí os filisteus, a arca, ela é bênção, irmão, para o povo de Deus. Para quem vive errado, se tornou maldição lá na terra dos filisteus. Os filisteus todos foram feridos de doença, por causa da arca. Aí os filisteus mandou a arca embora, ela veio para a casa de Abinadab, Davi foi buscar. Eu vou entrar aqui para os irmãos ver como que o Davi foi buscar. Aí o que Davi fez? Pegou um carro novo, um carro zero, um carro novo, e levou com os bois para buscar a arca. E a arca, ela não podia ser conduzida em carro. A arca, ela tinha que ser conduzida nos ombros do sacerdote. Ela já tem as argolas e já tem os varal para passar nela, para pôr no ombro do sacerdote e levar. E Davi fez errado. No meio do caminho, os bois penderam com a arca. E não era lugar para os bois pender não, mas era Deus que estava permitindo. Hora que a arca pendeu para cair, um dos soldados de Davi, um dos
dos liderados de Davi foi pôr a mão para segurar a arca. E naquela mesma hora Deus o matou. Deus abriu rotura, Deus rasgou o Uzá e ele morreu. Davi ficou horrorizado, ficou assustado. Aí ele foi ver, porque Davi era um estudioso da lei, como que fazia para trazer a arca. Como não tinha ainda solução, o que ele fez? Gente, a arca não pode ficar aqui, na beira da estrada, a arca não pode ficar aqui nesse lugar. Pegaram a arca e levaram para a casa de Obed-edom. E o Obed-edom sabia como receber a arca. Obed-edom sabia como receber a arca, por quê? Porque ele era levita. O levita, irmão, hoje as pessoas falam, eu sou levita. Não, levita não é o que canta. O levita era o que preparava, era o que cuidava da casa do Senhor, que fazia a manutenção do templo, do tabernáculo, que fazia a manutenção de tudo, para preparar para o culto. E ele sabia, falou, gente, vai para minha casa a arca da aliança. Vai para minha casa, vamos lá, irmão, vai para minha casa a arca da aliança. Era qualquer coisa que estava indo para a casa deles? Quem que estava? Que era? A presença de Deus, irmãos, né? As pessoas ficam empolgadas quando pegam um pedacinho de madeira assim, ou pegam uma coisa assim, ai, está indo lá para casa, ai, chora quando pegam algo feito pelos homens, chora, põe lá na casa deles, maior respeito, venera, acende vela e tudo mais. O crente, irmão, a presença de Deus vai para a casa dele, ele xinga, ele briga, e tantas outras coisas, que às vezes acontece, e nós às vezes não estamos sabendo deter e ter a presença de Deus na nossa casa. A presença, nós queremos, olha aqui, olha o tanto que é errado, irmãos. Nós queremos sentir a presença de Deus na onde? Seja sincero, responde. Aqui, não é? Está certo? Eu tenho que sentir aqui, mas antes de eu sentir aqui, eu tenho que sentir lá em casa. Porque a minha casa é um pedaço do céu. A sua casa é um pedaço do céu. Aqui nós complementamos o pedaço do céu. Ai, hoje eu vou na igreja, porque aqui em casa só Deus para ter misericórdia e não sei o que lá mais, eu vou lá para me ser renovado. Aí é renovado aqui, quando chega lá, desrenova. Perde tudo que recebeu aqui. Perde tudo que recebeu aqui. Então nós precisamos de saber valorizar a presença de Deus. Quando a gente for falar alguma coisa errada, pensar 1000 vezes antes de falar. Quando for assistir alguma coisa que compromete a santidade de Deus, pensar, opa, eu vou ferir a santidade de Deus. Eu vou ferir, eu não posso. E vai ser uma luta, vai ser uma guerra, vai ser um confronto que a gente vai ter. Ah, eu vou ver, depois eu peço perdão. E aquilo vai amontoando, aquilo vai trazendo consequências sérias, consequências gravíssimas para a nossa vida. Quando a gente vê, nós estamos mortos espiritual. Estamos mortos. Então, veja bem, a arca foi parar na casa de Obed-edom. Foi o texto que nós lemos lá em 1 Samuel, olha aí, o versículo 11, 6 e 11. 2 Samuel 6 e 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu
3 meses e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Tem uma tradução que fala, e toda a sua família. Quem tem aí a tradução, e toda a sua família? Olha lá, da irmã tal. E toda a sua família. Quer ter família abençoada? Quer ter família abençoada? Quer ter esposa abençoado? Quer ter filhos abençoados? Vamos valorizar a presença de Deus na nossa casa, irmãos. Não é valorizar a presença de Deus só na igreja, não. Olha, na igreja a gente tem que ser, santo, lá na igreja a gente não pode ficar andando, lá na igreja a gente não pode ficar conversando. Mas lá em casa, aonde a santidade começa, aonde o culto começa. Eu me lembro agora do livro de 1 Reis, capítulo 10, a Bíblia fala assim, que a rainha de Sabá começou a olhar como que era o povo de Deus na casa de Deus, aonde Salomão estava. Ela falou assim, ó, gente, eu fiquei abismada. O jeito do povo subir à casa de Deus, o jeito que eles andavam, o jeito que eles vestiam, o jeito que eles comportavam, era tudo diferente. Hoje nós estamos vendo diferente, mas o povo de Deus hoje não dá para discernir se é de Deus mais. É por falta de valorizar a presença de Deus, de valorizar a arca de Deus, a presença de Deus na nossa casa. Qualquer coisinha, às vezes, é motivo de briga, para a gente brigar dentro de casa, discutir, é motivo para a gente, qualquer coisinha, se não gostou, nós temos que parar com isso, nós temos que, ao invés de fazer isso, eu vou para o quarto orar, eu sei que eu estou alterando, eu vou para o quarto orar, para nós valorizarmos a presença de Deus, porque senão vai acontecer igual Ló. Entra para dentro, anjo. Não, aí dentro eu não entro, não. Entra, não entro. Tinha alguma coisa lá. Aí de tanto Ló insistir, só que a hora que entrou lá, o anjo falou, ó, vai depressa, senão você vai ficar. Então, Obed-edom ficou com a arca lá. Agora, abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 13. Olha para você ver, é o mesmo texto. Primeira Crônicas, capítulo 13. Versículo 13 e 14. Primeira Crônica, capítulo 13, versículo 13 e 14. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Olha aí, irmãos. Primeiro, a arca trouxe para a casa de Obed-edom prosperidade. Prosperidade. Não precisou de Obed-edom, falou assim, irmãos, família, nós vamos fazer uma campanha aqui nós vamos fazer a campanha, você vai trazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer. Não. Ele apenas hospedou. Ele apenas recepcionou a presença de Deus na casa dele. E a presença de Deus na casa dele trouxe prosperidade, irmãos. Tem gente que às vezes quer a prosperidade de Deus, mas sem Deus não tem como. Não tem como. Quem prospera os filhos de Deus é Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer na prosperidade do justo. Agora, para que isso aconteça, a arca tem que estar na nossa casa. Não precisa de nós fazer, pensa bem, se nós formos fazer aqui, ó, é a semana, é o mês, e vai ser a presença de Deus, tal, e nós fazer aqui, irmão, você vai levar essa arquinha para sua casa, fazer uma arquinha de papel, você vai levar, e Deus vai estar lá na sua casa. Aí chega, vence os 30 dias, a arca foi embora. Só 30 dias. Não adianta.
A arca de Deus, a presença de Deus tem que estar na nossa vida todos os dias, diariamente, de dia, de noite, de madrugada, deitado, dormindo, acordado. A presença de Deus tem que estar lá, para mim ser próspero. E a Bíblia diz que Obed-Edom e a sua família prosperou em tudo quanto tinha. Você pensa bem, presbítero Cristiano na arca, a presença de Deus lá, se ele tinha ovelha, prosperou muito mais. Vamos trazer para nós aqui, ó. Vamos supor, hoje aqui nós mexemos mais com gado, com porco, galinha. Pensa bem, a presença de Deus na nossa casa, o galinheiro do fulano está morrendo tudo lá, a porcada está morrendo tudo, e a do crente está lá, prosperando. A do crente está lá, não dá uma pelota no frango, não dá uma doença no frango, e lá vai só prosperando. Mas o que é? A presença de Deus, a presença do Senhor, e nós honrarmos a Deus também, irmãos, porque Deus nos honra com a bênção, e a bênção que Deus nos honra, é para nós honrar Ele. Só que às vezes Deus nos honra com a bênção, e nós não honramos Deus com a bênção que Deus nos dá. Nós não tínhamos nada, nós não temos nada, o que nós temos é dEle, é Ele que deu para nós ajudarmos. Aí nós retenhamos, nós seguramos. Por isso que Obed-Edom falou, não, eu vou hospedar Deus, eu vou hospedar a arca na minha casa, porque eu conheço de tabernáculo, eu sei que a arca representa a presença de Deus, e a minha família vai ser próspera. E não foi só ele, irmão, esposa, filhos, tudo quanto Obed-Edom tinha, ele prosperou. Então, a presença de Deus traz prosperidade. Pastor, mas por que eu não prospero? Sabe o que nós temos que fazer? Começar a colocar os pingos nos is. O que nós estamos errando? O problema é que nós estamos errando e continuamos em cima do erro. Aí a gente, é igual uma empresa. A empresa está vendo que ela vai quebrar. Aí o que eles fazem? O chefão reúne todo mundo e fala, gente, vamos ver aonde nós estamos errando. E vamos corrigir. Assim é a nossa vida, irmãos. Porque é promessa de Deus abençoar nós, sim ou não? Quando você lê Deuteronômio, capítulo de número 28, você vai ver que Deus colocou diante do ser humano, o quê? A bênção e a maldição. Aí nós escolhemos. Deus um dia chamou Moisés e falou, Moisés, uns vai ficar aqui no monte Gerizim e o outro vai ficar no monte Ebal, o monte da bênção e o monte da maldição. Qual monte nós está? O monte da bênção ou o monte da maldição? Porque às vezes, nós mesmos amaldiçoamos a nossa casa. Nós mesmos amaldiçoamos a nossa família. Nós mesmos amaldiçoamos o convívio aonde nós estamos e queremos que Deus abençoe, queremos que Deus faz. Deus não vai fazer, irmãos. Aí depois, nós amaldiçoamos, depois vai correr atrás aí dessas doutrinas, aí a quebra de maldição, e não sei o que lá mais, e vamos quebrar uma maldição que foi nós que lançou. É nós que está lançando. Então Obed-Edom falou, ó, vai ficar aqui em casa. Irmão, e ficou na casa, só que, ó, para você ver, pastor, ficou só 3 meses, depois, e aí? Aí você vai ver que não foi a arca que ficou na casa de Obed-Edom, foi Obed-Edom que ficou na casa da arca, porque Obed-Edom foi trabalhar no templo. Não é só lá não, é Deus falando conosco, irmão. Vamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Irmão, as pessoas do mundo, as pessoas que têm as suas religiões, você pode ver, elas defendem o Deus deles de unha e dente, Olha, não vou citar nome aqui, porque os irmãos já sabem, porque hoje dá problema ficar citando nome de outras religiões, mas eles valorizam. Tem uma religião que eles tiram 15 dias de jejum, tira 3 dias de jejum parcial, sem nada, sem beber água, sem nada, para o Deus deles. Eles ficam lá 3 dias e noite.
E nós, às vezes, para fazer um jejum diante de Deus, irmão, é uma penitência. Precisa de pôr, como se diz, só Jesus na causa. Então, Obed-Edom, a casa de Obed-Edom passou a ser abençoada por Deus, a presença da Arca da Aliança. Tudo que tinha prosperado e dava certo, porque estava debaixo da bênção do Senhor. Tudo que intentava fazer, eu vou fazer isso, dava certo. Eu vou fazer isso, dava certo. Por quê? Porque lá estava a presença de Deus. E medita aqui agora, nós, família, para família nós estamos falando. Medita aqui agora, quantas decisões erradas que nós tomamos, sem a gente consultar um ou outro. Vamos para casais aqui. Quantas das vezes nós tomamos decisão, eu fiz isso. Mas você não falou para mim. Como é que você fez? Aí quebra a cara, vai todo mundo sofrer, porque está todo mundo no barco. Aí vai todo mundo sofrer. Vamos fazer alguma coisa? Primeiro, antes de nós fazermos, vamos consultar quem? A Deus. Minha esposa, meu esposo, vamos fazer isso, mas antes de nós fazermos, vamos ver se Deus está no negócio. Nós fazemos isso, irmãos? Tem uns que já chegam, eu trouxe, eu achei lá, eu comprei, mas você nem me falou, o que é isso aí? Eu pensei que você ia gostar. Ainda briga, é pretexto. Aqui não. Obed-Edom, tudo que ele fazia, Deus assinava embaixo. Foi igual José, irmãos. A Bíblia diz que tudo que José punha a mão, prosperava. Tem gente que tem um dom, né? Tudo que põe a mão, quebra. É incrível. Olha, um dia eu estava pregando uma mensagem, aconteceu. Quebra, a gente tem que tomar cuidado. Pastor, como é que faz então? É porque está faltando o quê? A presença de Deus, a orientação de Deus, irmãos. Eu fico vendo aqui, você imagina, todo mundo olhando para a casa de Obed-Edom, eu queria ser igual a casa de Obed-Edom. Olha, eles têm uma alegria, eles têm umas paz, você não vê eles brigando, você não vê, eles vão fazer o churrasquinho deles lá, é a maior paz, não tem aquela bagunça, não tem nada, vai fazer um almoço, era isso. Hoje, eu até coloquei lá, depois os irmãos, dá uma assistida, né? Dá uma assistida lá acho que foi no Facebook, e pus num dos grupos também. As festas de hoje, dos casamentos de hoje, né? Aí depois nós quer a presença de Deus. Aí nós quer a presença do Senhor. Escuta música mundana, bebe, escuta música mundana. Depois vem para a igreja adorar a Deus. Quer que Deus faça? Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Porque o culto não é só na igreja, o culto é em casa, começa em casa, a igreja começa em casa. E aqui vem para cá, aqui é a extensão. Começa lá. E se está bem em casa, irmão, você pode ver, se a família estiver bem, a igreja vai bem. Mas se a família estiver desestruturada, mexe até aqui. É incrível. É um efeito dominó. Bateu a primeira pedra, vai derrubando tudo. Pastor, o que nós temos que fazer? Valorizar mais a presença de Deus. Nós estamos tendo Deus como empregado nosso. Como se Deus é obrigado a fazer os nossos caprichos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou fazer uma campanha, se Deus não fizer, eu também não quero mais. Problema seu. Problema seu. Deus continua do mesmo jeito. Não vai diminuir nem nada em Deus. Então,
a prosperidade que trouxe na casa. Segunda coisa, 1 Crônicas 15, 24. Primeira Crônicas 15, 24. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amassai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Obed-edom era o quê? A arca já tinha ido para a casa de Deus. A arca já não... Tem gente que quer que Deus esteja só lá na casa dele. Obed-edom, a arca foi para lá, ele foi junto, ele não ficou. Foi junto. Obed-edom foi junto. Aqui fala do que, irmãos? A bênção de Deus, a presença de Deus, abençoou o serviço de Obed-edom. Ou seja, a arca da aliança exigia cuidados especiais, vigilância contínua e serviços religiosos. Precisava de muitas pessoas para exercer essa função, e toda a família de Obed-edom estava envolvida. Vamos lá? 15, 18 até o 24. É da onde nós estamos lendo aí mesmo. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Bene, e Jaziel e Semiramote, e Jeiel e Uni, e Eliabe e Benaia, e Maacéias e Matitias, e Elifeleu e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores, Emã, Asaf e Etam, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias, e Benaia, com alaúdes sobre alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas, sobre Seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, e ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias e Josafá e Netanel e Amassai e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Olha aí, irmãos. O que acontece? Precisava de muitas pessoas para exercer as funções, e toda a família de Obed-edom estava envolvida. Toda a família estava envolvida. Mas, pastor, o que vai fazer a minha família envolver com as coisas de Deus? É a presença de Deus. É a partir do momento que nós respeitarmos, valorizarmos a presença de Deus na nossa casa. Porque depois que nós perdemos, quando Israel perdeu a arca da aliança, que ela foi para a terra dos filisteus, Davi, quando ele assumiu, porque na época de Saul, Saul nunca preocupou em buscar a arca, nunca. A arca só foi buscada na época de Davi. Davi falou assim, ó: como trarei a mim a arca da aliança? Como trarei a mim a presença do Senhor?
Como que nós vamos trazer, irmãos? É respeitar. Na nossa casa, na nossa família. Ah, pastor, mas os meus filhos não querem nada com Deus. Já cansei de falar para eles. Então, se nós cansamos de falar para eles de Deus, vamos falar deles para Deus. Inverte agora. Não fala mais de Deus para eles. Eles já sabem, eles já conhecem. Agora fala deles para Deus. Deus, o meu filho está assim, a minha filha está assim. Deus, o meu esposo está assim. Deus, a minha esposa está assim. Começa a falar que Deus vai trazer resposta. Deus vai trazer. Às vezes você fala, filho, você tem que ir para a igreja, seu lugar é na igreja. Agora você fala, Deus, eu vou falar só deles para o Senhor agora. Porque Deus sabe como agir, irmãos. Deus sabe como dar uns apertos. Deus sabe como fazer o ser humano temer diante dele. Nós às vezes vai falando e provoca o quê? A ira. E Paulo escreve aos Efésios dizendo, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então o que nós faz? Deus, eu cansei de falar do Senhor para eles, chamar eles para a igreja. Agora, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe aonde eles estão indo, onde eles estão frequentando. O Senhor sabe onde eles estão pisando. E eu entrego eles nas tuas mãos, Senhor. Só que, olha aqui, o processo de Deus trabalhar com a nossa família, não é do nosso jeito não, viu, irmãos? Às vezes Deus começa, eu fico, nossa, meu Deus do céu, tem que falar. Às vezes nós ora, Deus, meu filho, aí Deus começa o processo, começa a doer. Aí nós, ai meu Deus, pastor, ora para o meu filho, ora para a minha filha, ora para... Por quê? É Deus mexendo, deixa Deus mexer, deixa Deus amassar o barro. Ah, mas é dolorido. É lógico que é dolorido. É dolorido. Pensa bem. Você vê o que saiu de você ser amassado? Deus pegar assim, ó, permitir descer lá no pó, mas fica tranquilo, vai descer no pó, mas Deus vai levantar para a glória do nome dele, irmão. É dolorido, porque tem vezes que às vezes o filho da gente fica doente, a gente fala, é Deus que vai levar agora. Já até assusta. Ai meu Deus do céu, tem misericórdia. O que o meu filho fez para estar merecendo isso, meu Deus. Ai meu Deus do céu. É desse jeito. Então se Deus começar a agir, o que nós temos que fazer? Não é para chegar aí, irmão, oh Deus. Aí nós chegamos e falamos, está vendo, não quer ir para a igreja? É Deus. Aí ele fica com raiva de Deus. Aí a gente tem que fazer o quê? Silêncio. Silêncio. Porque às vezes Deus vai permitir ir lá para a cama. Ai, Deus me livre, pastor. Não, ué. Você não quer ver seu filho salvo? Deus tem as suas maneiras. Não quer vir de um jeito? Não quer valorizar a presença. Irmão, tanto que é mais gostoso valorizar a presença de Deus e ser feliz do ter que passar por um processo dolorido. Veja bem, Obed-Edom, aqui ó, Obed-Edom recebeu a honra de poder servir diretamente e cuidar dos utensílios do tabernáculo. Leia 1 Crônicas 16 e 38. E mais a Obed-Edom com seus irmãos, 68, a este Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou por porteiros. Olha aí, irmãos, o que Deus faz. Olha o que Deus faz para a nossa vida. E mais Obed-Edom com seus irmãos, 68. Toda a família envolvida, mana, na obra de Deus. Porque valorizou a presença de Deus.
Você já notou que tem família assim, que ela sobressai mais do que algumas outras? Porque a valorização de Deus naquela casa é mais, irmãos. É um respeito muito grande. Hoje, às vezes nós vai ler Bíblia, já lê Bíblia brigando, lê Bíblia escutando música, às vezes não é nem espiritual a canção, mas está lá, que é trem baixinho. Aí mistura tudo. E Deus não permite. Eu, você, sua família, minha família, é vaso de honra para Deus. E não pode ser usado para... Irmão, misericórdia, se for entrar nisso aqui, não pode ser usado para outro fim. Não pode. Não, pastor, mas ela vai ficar presa à igreja. Igreja. Mas você está servindo a Deus. Se eu for entrar aqui no mérito dos vasos, o dia que os vasos da casa de Deus foram usados de maneira errada, custou o quê? Vida. O rei Beltesazar morreu naquela noite que usou os vasos da casa do Senhor devidamente. E a minha casa, eu, você, somos vasos de honra para Deus, irmãos. Olha aí para você ver. Obed-edom recebeu honra de servir ao Senhor diretamente e cuidar dos utensílios do tabernáculo. 2 Crônicas 25 e 24. Olha aí. O que é a presença de Deus na casa, numa família. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. Irmão, do que Obed-edom tomava conta? O que tinha na mão dele? Olha aí, ó. Também tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom. Ele se tornou importante para cuidar do tabernáculo, para cuidar da casa de Deus, irmãos. Para cuidar da casa de Deus. O que nós temos que fazer? Levar Deus para a nossa casa? Levar Deus para a nossa casa, para que Deus possa nos usar na casa dEle. Eu quero Deus na minha casa, para que eu possa trabalhar na casa do meu Deus. Eu sei que a partir de hoje, irmãos, casais que aqui estão, irmãos que aqui estão, ora, vamos orar junto, O casal, nós orarmos junto, pedir ao Senhor os filhos, mesmo que os filhos estejam parados, vem cá, nós vamos tirar pelo menos 5 minutos que vocês vão orar junto conosco. Vocês vão orar junto conosco. Deus vai mudar muita coisa na nossa vida, irmãos. Deus vai colocar muita coisa que está errada. Nós vamos consertar diante de Deus. Porque o Espírito de Deus vai nos mostrar. Olha, meu filho, tanto tempo você deu errado, eu pelejava para te consertar, eu pelejava para te alertar, mas você não dava lugar. E se nós der lugar, Deus vai dizer, olha, eu quero que você melhore assim, 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 assim. E é o que Deus quer. Porque senão nós vamos viver aqui na terra, dando murros, e não vamos conseguir nada. Mas quando Deus assume a posição dele na nossa família, o lugar que é dele, a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, a bênção da presença, olha o que fez, irmãos. Irmãos, você vai notar,
Oh Deus, tão gostoso isso aqui. Você vai notar que Obed-Edom viveu a vida dele toda, ele e a família, envolvido com o quê? Com a obra de Deus. Não tinha tempo para o mundo, não tinha tempo para estas coisas, porque, pastor, mas aí é muito presídio, é muito... Não, irmãos, não, o crente também festeja, o crente também faz festa, e Deus gosta de festa, Deus gosta de tanta festa, que ele fazia 3 festas por ano, e tinha festa que era prolongada, era grande, Deus gosta, mas não é do jeito que nós queremos fazer, né? Nós queremos fazer as nossas festas, mas vamos fazer a festa de Deus. Vamos fazer as festas de Deus, que as festas de Deus é melhor. Vamos lá. Obed-Edom, outra bênção que recebeu, é de adoração, irmãos. 1 Crônicas 16:5. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-Edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Obed-Edom, você podia dizer que ele era regente. Obed-Edom, ele era músico, a bênção chegou, irmão, na casa de Obed-Edom por completa. Era músico, era cantores, era uma família dedicada às coisas de Deus, era uma família voltada para as coisas do Senhor. E aqui nós vemos nesse texto, ele dizendo, era Asaf o chefe, era Asaf o chefe desse... Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo, depois de Jeiel, e Semiramote e Jeiel. E você vai ver embaixo aí, e Obed-Edom. Obed. Vamos pedir ao Senhor, Deus, faz da minha casa a tua morada. Faz da minha casa a tua morada. Vamos profetizar nesses 30 dias? Vamos profetizar lá na nossa casa? 30 dias, Deus, faz da minha casa a tua morada. E o inimigo não vai ter vez aqui, nem no quintal, nem nos animais, nem nada, porque a tua glória vai tomar conta da minha casa, Senhor. A hora que for falar um palavrão, a hora que for xingar, a hora que for alterar, lembra, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Se Deus está aqui, a vitória é certa. Vamos fazer igual Jacó? Vamos fazer igual Jacó? O que Jacó fez, pastor? Ele foi um enganador? Não, não é isso não. O que Jacó fez? Jacó, quando ele dormiu, o travesseiro de Jacó era o quê? E deu para sonhar, hein? Agora nós dormimos um travesseiro de espuma, dá até para... O Jacó está lá. Quando ele acordou, o que ele falou? Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Hoje eu vou chegar lá em casa, a hora que eu pôr o pé lá no portão, já vou falar aqui, ó. Aqui é casa do Senhor. Inimigo, se você quiser ficar, é nessa rua poeirenta para lá. Para dentro aqui não, em nome de Jesus, você está vencido. Em nome de Jesus. Nós temos que usar a nossa autoridade, irmão. Tem hora que a gente está comungando com o bicho. Tem hora que a gente está aceitando ele lá dentro de casa. Fala, não, aqui quem vai habitar é o Senhor. Fazer igual o Obed-Edom. Não. Obed-Edom recebeu bênção de ser porteiro da arca, de ser músico lá no tabernáculo, de ser instrumentista na casa do Senhor. Deus quer fazer isso, irmãos. Deus quer fazer isso. Deus quer levantar instrumentistas aqui na igreja. Deus quer levantar homens e mulheres, famílias cheias do Espírito Santo, cheio da glória dele, para
poder fazer a obra dele neste lugar, aleluia. Mas é preciso que, antes de mais nada, é ter a presença de Deus na nossa casa, é ter a presença do Senhor. Famílias é transformada pela bênção do Senhor. A família de Obed-edom foi transformada pela presença do Senhor, pela bênção do Senhor, e Deus está lá na nossa casa. Eu encerro aqui dizendo: além de hospedar e vigiar a arca da aliança, Obed-edom quis estar pessoalmente envolvido na ministração de adoração e louvor ao Senhor. Eu não quero ser só porteiro da arca, eu não quero só ser crente, eu quero ser algo mais, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento. Homens, mulheres, casais que aqui estão, que os esposos já é crente, que não é crente também, profetiza que vai ser, em nome de Jesus, mas chega e fala assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor. A minha casa é uma extensão do céu, a minha casa é um pedaço do céu. Ao invés de dizer, a minha casa, parece que tem um inferno, parece que é o Satanás, e não sei, não tem não, aqui está a presença de Deus, a presença do Senhor. A presença de Deus transforma, a presença de Deus muda situações. Obed-edom pôde experimentar, e aqui diz, Obed-edom também era instrumentista e adorador, servindo como levita. Quando a arca da aliança foi levada para Jerusalém, isso aqui que é lindo, a arca foi tirada da casa de Obed-edom e foi levada para Jerusalém. Aí o que aconteceu? Obed-edom foi junto. A arca vai, eu estou junto, eu vou morar lá, eu vou estar lá, eu vou ficar lá, eu não posso ficar sem essa presença. Obed-edom foi junto para adorar a Deus e dispôs-se a servir no santuário. Eu vou ser levita, eu vou preparar o culto, eu vou preparar a casa para o sacerdote vir ministrar, eu vou preparar tudo aqui para o povo mais feliz da terra vir adorar o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! A conclusão, meus queridos, quando dedicamos as nossas vidas, quando dedicamos a nossa família ao serviço do Senhor, passamos a ser muito mais abençoados por Deus. Irmãos, tem gente que só fica naquilo. Eu vou largar de ser, sei o quê? Cauda. E você? Cabeça. Mas não muda em nada. Não muda em nada. Se nós não mudarmos, vamos continuar sendo cauda. Mas se mudarmos e levarmos a presença de Deus para nossa casa, nós vamos deixar de ser cauda e vamos ser cabeça, porque o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai pelejar por nós, o Senhor vai lutar por nós. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Quem pode se colocar de pé? Irmão, quem está aí nas cadeiras aí, vamos fazer essa oração, dê a mão para o seu irmão, não é pecado não, porque nós vamos orar, nós vamos apresentar o Senhor agora. Você vai, se a tua família não está aqui, você vai apresentar a Deus. O lugar da minha família é aqui na tua casa, Senhor. O lugar da minha família é aqui na tua casa. Vamos orar. Aleluia, confia, entrega agora, peça ao Senhor agora, em nome de Jesus. Deus vai fazer algo diferente para a glória dele. Pai, nessa noite, estamos no primeiro dia, estamos, meu Deus amado, no primeiro dia deste mês, meu Pai, de consagração à família.
E o Senhor nos deu essa palavra. Obed-edom, ele foi próspero porque a presença do Senhor foi na casa dele. E o Senhor prosperou tudo quanto Obed-edom tinha, meu Pai. Obed-edom, sua família, seus filhos, esposa, tornaram, Senhor, meu Deus, instrumento na tua casa. Tornaram-se instrumento na casa do Senhor. Praticaram a tua palavra. Foram para a tua casa. Enquanto a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom, Obed-edom estava em casa. A arca foi para o templo. Obed-edom foi para o templo. Alabaxéria, calabassuri, birreve, alamanai, alabaxéria. Meu Deus, nesta noite, entra com providência agora nos casais, nos filhos, na família, que possamos levar a presença do Senhor para nossa casa, que lá na nossa casa esteja a presença do Senhor, nos nossos filhos, em nosso lar, em tudo que temos, meu Pai, os animais, aquilo que os teus filhos têm, esteja a tua mão abençoando agora, Pai, aleluias. Alabaxara rasobia, ramadore barabacarabaxéria, alabadori minébia. Aleluia, orimari conderevia soremerabe alavanaias. Meu Deus, tem misericórdia. Há uma guerra constante, há uma peleja constante contra a família, contra a casa, contra o lar. Mas o Senhor é o maior, o Senhor é o maior, o Senhor é o maior, que dá vitória, que abençoa, aleluia. Abençoa as crianças, abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, abençoa os irmãos, as irmãs, abençoa os teus filhos de forma sobrenatural. Cada família, cada casal, seja agora guardado, abençoado, protegido pela boa mão do Senhor. Assim como Obed-edom prosperou, o teu povo a partir desta quarta-feira, meu Pai, a porta que estava fechada possa estar aberta, a porta que estava trancada possa abrir, meu Pai, a visão que estava tapada possa abrir a visão do teu filho agora, para valorizar a tua presença. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora. Que a tua graça, meu Pai, o teu poder esteja agora sobre a vida da tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ei, Allah suberiva,